aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui vou falar sobre os meus palpites para a Loteca 1183. É o meu segundo vídeo e geralmente no meu segundo vídeo eu vou com 3 duplos. Tem o primeiro vídeo aqui no canal sobre a Loteca 1183 com 5 duplos e muitas informações. E aqui eu trago as odds e as porcentagens dos confrontos e alguns históricos das partidas que vão acontecer. Espero que as informações aqui deixadas ajudem, né, nos seus palpites. E se te ajudar, não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar e deixa aí seus comentários. Quero saber os seus palpites, se você tem mais informações que não são deixadas aqui no vídeo. E é isso, um ajudando o outro para a gente chegar nesses 14 pontos. Então aqui tá a grade da Loteca 1183, o primeiro jogo, hein? Flamengo e Corinthians, hein? Grande clássico aqui. O que eu trago de informação sobre esse jogo, que o resultado mais comum é 1-0. 12 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 27 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 17 vezes, houve 6 empates e o Corinthians ganhou apenas 4 vezes, hein? A diferença de gols 34-19 a favor do Corinthians. No geral, 53 jogos entre eles, o Flamengo ganhou 24 vezes, houve 13 empates e o Corinthians ganhou 16 vezes. A diferença de gols 66-55 também a favor do Flamengo. Os números de aposta desse confronto: 1.48 para o Flamengo, 3.80 para o empate, 7.50 para o Corinthians. A porcentagem do jogo: 63% para o Flamengo, 25% para o empate e 12% aí para o Corinthians. Corinthians que tá vindo de um bom resultado em casa, né? Teve um jogador expulso aí, o Torres, com 13 minutos do primeiro tempo. Por incrível que pareça, né? O Corinthians jogou muito melhor com um jogador a menos, perdeu muitos gols. O Romero, né, acabou fazendo o gol da vitória aí do Corinthians. É uma partida que dá muita moral, né, para vir jogar contra o Flamengo. Flamengo que tá vindo de um empate contra a LDU aí no meio de semana. E é uma partida equilibradíssima, né? Como eu disse, né, nesse meu segundo vídeo eu vou com 3 duplos. Pegando as informações desse vídeo e as informações do primeiro vídeo, para esse primeiro palpite aqui eu tô indo seco no Flamengo. É um palpite arriscado, né, e seco no Flamengo. Se você tem condições, eu já colocaria logo um triplo, que é uma partida bem equilibrada, independente da fase aí dos dois times. Muita rivalidade, né? E caso você for colocar um duplo, eu colocaria Flamengo e empate. Jogo 2, Internacional e Juventude. Resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 28 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 19 vezes, houve 5 empates e o Juventude ganhou 4 vezes. A diferença de gols, 68-20 a favor do Internacional. No geral, 52 jogos entre eles, o Internacional ganhou 28 vezes, houve 9 empates e o Juventude ganhou 15 vezes. A diferença de gols, 94-52 a favor do Internacional. Na temporada passada o Internacional ganhou os 2 jogos, né? 2-1 em casa e 3-1 como visitante. As odds desse confronto: 1.44 para o Internacional, 4.10 para o empate e 8.50 para o Juventude. Porcentagem da partida: 66% para o Internacional, 23% para o empate e 11% para o Juventude. Internacional, né, no meio de semana aí tá vindo de um empate, só que foi um empate bem diferente, né? Tava perdendo por 3-0 em casa, foi buscar um empate contra o Nacional e só não ganhou essa partida por um detalhe, viu? Porque depois de empatar o confronto, teve boas oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol da vitória. Mesmo assim, mostrou muito poder de reação contra o Juventude, né? Olhando esse histórico aqui com muito mais vantagem, né, para o Internacional e ainda jogando em casa, tô indo seco na vitória do Internacional nesse palpite 2 aqui da Loteca 1183. Jogo 3, Curitiba e Operário. Resultado mais comum desse confronto é 1-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 15 encontros, o Curitiba jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 4 empates e o Operário só ganhou uma vez. A diferença de gols, 33-14 a favor do Curitiba. No geral, 27 jogos entre eles, o Curitiba ganhou 12 vezes, houve 8 empates e o Operário ganhou 7 vezes. A diferença de gols 42-30 a favor do Curitiba. As odds desse confronto: 2.0 para o Curitiba, 3.0 para o empate, 4.33 para o Operário. Porcentagem do confronto: 47% para o Curitiba, 31% para o empate, 22% para o Operário. Confronto regional, né, do Paraná no Campeonato Brasileiro Série B. Aqui também, né, a gente vê que o Curitiba tem mais vantagem quando joga em casa. Operário, né, fez um excelente campeonato paranaense. É um jogo bem equilibrado
equilibrado, mas aqui tô levando em consideração o Coritiba jogando em casa, esse histórico e os números, né, a favor. Tô indo seco também no Coritiba. Caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui também entre eles. Jogo 4, Ceará e São Paulo. Resultado mais comum desse confronto é o 1-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, o Ceará jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 4 empates e o São Paulo ganhou 3 vezes, hein? Muito equilíbrio aqui. A diferença de gols 12-9 a favor do São Paulo. No geral, 20 jogos entre eles, o Ceará ganhou 4 vezes, houve 7 empates e o São Paulo ganhou 9 vezes. A diferença de gol também é a favor do São Paulo, 29-16. As odds desse confronto, 2.30 para o Ceará, 3.10 para o empate e 3.25 para o São Paulo. Porcentagem do confronto, 41% para o Ceará, 30% para o empate, 29% para o São Paulo. Mesmo o São Paulo tendo vantagem na casa do Ceará, o Ceará 2025 tá imbatível jogando em casa. É um jogo dificílimo. Os números aqui mostram isso. E pegando informações aí do primeiro vídeo, tô usando aqui também o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Ceará e vitória do São Paulo. Jogo 5, Mirassol e Atlético Mineiro. O que eu trago aqui de informação que o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos, né, tem uma performance melhor que a do Mirassol. Impressionante, né, que o Atlético Mineiro não tá tão bem assim, né? Na média, o Mirassol marca 1.65 gols quando joga em casa e o Atlético Mineiro quando joga fora de casa tem uma média de gols de 0.9. O Mirassol não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. Nos seus últimos 5 jogos, o Mirassol marcou pelo menos um gol. A performance recente do Mirassol no Brasileirão Série A é melhor do que a do Atlético Mineiro e ambos os times não venceram suas últimas partidas aí no Brasileirão Série A. Os números de apostas para essa partida, 2.80 para o Mirassol, 3.30 para o empate e 2.40 para o Atlético Mineiro. A porcentagem do jogo, 33% para o Mirassol, 28% para o empate e 39% para o Atlético Mineiro. Mirassol, né, que tá mostrando ser muito competitivo quando joga em casa, já fez boas partidas fora de casa. O Atlético Mineiro não vem apresentando um bom futebol, está tentando, né, se recuperar aí no Brasileirão. Tô acreditando aqui que vai ser uma partida bem pegada, com poucas chances, né? E por esse motivo eu tô indo seco aqui no empate entre eles. Pelo atual momento aí das duas equipes, é uma partida aqui que cabe um triplo tranquilo, mas no meu palpite tô indo seco mesmo no empate. Jogo 6, Avaí e América. Nos últimos 8 encontros, o Avaí jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o América ganhou 2 vezes. A diferença de gols 11-9 a favor do Avaí. No geral, 16 jogos entre eles, o Avaí ganhou 5 vezes, houve 5 empates e o América ganhou 6 vezes. Nesse caso aqui, a diferença de gols a favor do América, 21-17. A última vitória como visitante aí do América foi em 2013. Na temporada passada, o jogo sendo na casa do Avaí foi 2-2 a partida, e quando o jogo foi na casa do América, outro empate em 1-1. Os números de aposta desse confronto, 2.15 para o Avaí, 3.20 para o empate e 3.50 para o América. A porcentagem do jogo, 44% para o Avaí, 29% para o empate, 27% aí para o América. Dois times que vêm fazendo um bom começo de Campeonato Brasileiro Série B, estão muito próximos, né, na tabela de classificação. A gente viu no vídeo anterior, bons números. Acredito que vai ser uma partida muito boa de se assistir. Só que nesse meu palpite aqui, tô tentando buscar uma surpresa. É duro vencer o Avaí na casa deles, e aqui nesse palpite eu tô indo de América seco por causa dessa leve diferença que a gente viu, né, no primeiro vídeo para o América, né. Jogo 7, Sport e Fortaleza. O resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Sport jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Fortaleza ganhou 3 vezes. Outra partida aqui com muito equilíbrio, né, no confronto. A diferença de gols 9-7 a favor do Fortaleza. No geral, 14 jogos entre eles. O Sport ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Fortaleza ganhou 8 vezes. A diferença de gols também a favor do Fortaleza, 15-8. E o Sport tem uma sequência aí de 4 derrotas no Brasileirão Série A. Fase ruim aí do Sport, né?
As odds desse confronto, 2,37 para o Sport, 3,40 para o empate e 2,87 para o Fortaleza. Porcentagem do jogo, 40% para o Sport, 28% para o empate, 32% para o Fortaleza. O Sport, principalmente em casa, tá fazendo boas partidas. O que eu vejo no Sport que tá pecando na finalização, até cria boas jogadas, mas tá perdendo gol. Acho que isso tá fazendo a diferença, por isso o Sport não vem conseguindo as vitórias. É um clássico aqui nordestino, jogo difícil, e devido a essa má fase do Sport, pode estar mexendo, né, com a cabeça dos jogadores. Eu tô indo seco no Fortaleza, é um palpite difícil. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu iria de duplo aberto nesse jogo aqui, tentando, né, buscar essa recuperação do Sport aqui no Brasileirão. Jogo 8, Botafogo e Fluminense, hein? Outro clássico carioca agora no Brasileirão. Resultado mais comum desse confronto, 1-0, 13 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 30 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 14 vezes, houve 8 empates, e o Fluminense ganhou 8 vezes. A diferença de gols, 37-28 a favor do Botafogo. No geral, são 75 jogos entre eles, o Botafogo ganhou 31 vezes, houve 19 empates, e o Fluminense ganhou 25 vezes. A diferença de gols, 87-79 também a favor do Botafogo. Na temporada passada, o Botafogo ganhou os 2 jogos, né? Jogando em casa por 1-0 e como visitante por 1-0 também. Os números de aposta desse confronto, 2,30 para o Botafogo, 3,0 para o empate, 3,40 para o Fluminense. A porcentagem do confronto, 41% para o Botafogo, 31% para o empate, 28% para o Fluminense. Esse jogo aqui também, muito equilíbrio. Fluminense, né, tá numa melhor fase aí que o Botafogo. As coisas estão difíceis, né, aí para o Botafogo na Libertadores. Perdeu para o Estudiantes. O Fluminense já tá mais tranquilo, né, na Copa Sul-Americana. Mesmo assim, por se tratar de um clássico, a gente olhando os números aqui, uma leve vantagem para o Botafogo. Vai jogar em casa. E aqui não tem como, tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Botafogo e Fluminense. Jogo 9, Cruzeiro e Vasco da Gama, hein? Nos últimos 17 encontros, o Cruzeiro jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 6 empates, e o Vasco só ganhou 2 vezes. A diferença de gols, 32-22 a favor do Cruzeiro. No geral, são 37 jogos entre eles, o Cruzeiro ganhou 18 vezes, houve 11 empates, e o Vasco ganhou 8 vezes. A diferença de gols aqui também a favor do Cruzeiro, 64-41. A última vitória como visitante do Vasco foi em 2017. Na temporada passada, o jogo sendo na casa do Cruzeiro, empate em 1-1, e na casa do Vasco, 0-0. As odds desse confronto, 1,90 para o Cruzeiro, 3,50 para o empate, 4,10 para o Vasco da Gama. Porcentagem do jogo, 50% aí para o Cruzeiro, 27% para o empate e 23% aí para o Vasco. Que jogo difícil esse, hein? O Cruzeiro, né, perdeu aí na Copa Sul-Americana, uma falha do Cássio, né? O que acontece com o Cruzeiro, né? No papel, um time excelente, só que dentro de campo as coisas não acontecem. O Vasco, se eu não me engano, nessa semana, né, tá vindo de um empate aí na Copa Sul-Americana. Acredito ser uma partida muito equilibrada aqui também. Cruzeiro praticamente, né, deu adeus aí à Copa Sul-Americana. Tá muito difícil buscar essa classificação. E o bom, né, que agora pode se dedicar somente ao Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Aqui nesse palpite, né, tô indo de empate entre eles, mas se fosse para colocar um duplo aqui, eu iria de Cruzeiro e empate. Jogo 10, Vitória e Grêmio. Nos últimos 12 encontros, o Vitória jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 3 empates, e o Grêmio ganhou 4 vezes. No geral, 23 confrontos entre eles, o Vitória ganhou 6 vezes, houve 6 empates e o Grêmio ganhou 11 vezes. A última vitória em casa do Vitória contra o Grêmio foi em 2014, um tabu reverso aqui. Na temporada passada, o Vitória jogando em casa foi 1-1 a partida, e quando o jogo foi na casa do Grêmio, o Grêmio venceu por 2-0. Os números de aposta desse confronto, 2,35 para o Vitória, 3,40 para o empate e 2,90 para o Grêmio. Porcentagem do jogo, 40% para o Vitória, 28% para o empate, 32% para o Grêmio. Dois times, né, que estão precisando se recuperar aí no Brasileirão. O Grêmio, né, tem treinador novo, Mano Menezes. Seu primeiro jogo aí pela Copa Sul-Americana, conseguiu um bom empate fora de casa. Quase perdeu, né, com um golzinho no final, mas
saiu com o empate. O Vitória, outro time, né, que quando joga em casa vem jogando muito bem. Precisa calibrar o alvo aí para fazer mais gols. Acredito que acertando isso vai deslanchar aí no Campeonato Brasileiro. E para essa partida a gente pode ver aqui que os números estão bem equilibrados, mas estou levando em consideração o Vitória jogando em casa. Por esse motivo eu tô indo seco. Jogo 11, Palmeiras e Bahia. Excelente jogo, hein? Resultado mais comum desse confronto é 1-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 4 empates e o Bahia só ganhou uma vez, hein? A diferença de gols 19-10 a favor do Palmeiras. No geral, são 22 jogos entre eles, o Palmeiras ganhou 11 vezes, houve 9 empates e o Bahia ganhou 2 vezes. A diferença de gols 32-17 a favor do Palmeiras. A última vitória como visitante do Bahia foi em 2012. Tabuzaço aqui para o Bahia tentar quebrar, né? As odds desse confronto: 1,57 para o Palmeiras, 4,10 para o empate e 5,50 para o Bahia. Porcentagem do jogo: 60% para o Palmeiras, 23% para o empate e 17% para o Bahia. Bom, dois times, né, que estão vindo de vitórias aí na Libertadores. Palmeiras foi jogar lá na altitude, estava vencendo por 2-0, tomou empate e com uma linda assistência do Facundo Torres. Se você viu esse lance, inacreditável a assistência dele. Duvido ele fazer de novo. A assistência foi para o Maurício, né, que acabou fazendo o gol da vitória. Acabou voltando, né, de contusão. No Campeonato Paulista era um dos melhores jogadores do elenco, né, mas acabou se machucando. E o Bahia, muito volume no seu jogo na Libertadores. Um jogo bem equilibrado, mas conseguiu a vitória aí no segundo tempo com o experiente atacante aí Ilhan José. E acreditando aí que os dois times virão com um time forte, eu tô acreditando aí nesse histórico, né, do Palmeiras melhor em casa, né, contra o Bahia. Torcida com certeza vai estar apoiando, né, depois dessa vitória na Libertadores. Eu tô indo seco no Palmeiras, mas é um palpite difícil aqui, hein? Caso você jogue duplo, eu colocaria um empate também entre eles. Jogo 12, Cuiabá e Ferroviária. Que eu trago aqui de informação que o Cuiabá, quando começa perdendo a partida em casa, ele vence 14% dos jogos. Quando a Ferroviária perde por 1-0 fora de casa, ela não consegue vencer os jogos. A performance aí do Cuiabá até o presente momento aí no Brasileirão Série B é melhor que da Ferroviária. O Cuiabá tem uma performance melhor nos últimos 5 jogos do que a Ferroviária. E a média de gols aí do Cuiabá quando joga em casa é 1,48 e a Ferroviária quando joga fora de casa a média de gols 1,09. As odds desse confronto: 1,75 para o Cuiabá, 3,40 para o empate e 5,25 para a Ferroviária. A porcentagem do jogo: 54% para o Cuiabá, 28% para o empate, 18% aí para a Ferroviária. Bom, dois times que vêm bem também no Brasileirão Série B, ainda não perderam. Será o jogo dos invictos, né? Tô acreditando que vai ser um jogo bem equilibrado entre essas duas equipes. Cuiabá eu vejo com mais vantagem aqui por jogar em casa, tá melhor posicionado aí na tabela de classificação também do Brasileirão Série B, mas tô acreditando aí que a Ferroviária vai dar trabalho. Por esse motivo eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 13, Santos e Bragantino. Resultado mais comum desse confronto, quando o Santos joga em casa, é o 2-0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 13 encontros, o Santos jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 4 empates e o Bragantino ganhou 2 vezes. A diferença de gols 28-13 a favor do Santos. No geral, são 27 jogos entre eles. O Santos ganhou 11 vezes, houve 11 empates e o Bragantino ganhou 5 vezes. A diferença de gols a favor do Santos também, 51-31. O Santos não perde em casa há 7 jogos. As odds desse confronto: 1,95 para o Santos, 3,10 para o empate e 4,33 para o Bragantino. A porcentagem do jogo: 48% para o Santos, 30% para o empate e 22% para o Bragantino. Esse jogo aqui também considero muito equilibrado, difícil, porque o Bragantino está numa boa fase, vem ganhando suas partidas tanto fora de casa como dentro, tá com uma defesa consistente, tá tomando poucos gols. E o Santos, né, o Guilherme, né, não vem numa boa fase, não vem conseguindo fazer os gols. Neymar provavelmente não joga, machucado, né?
o Santos contra o São Paulo. Eu gostei muito de ver o Roleiser jogando. Na minha opinião, foi o melhor jogador daquela partida. Acredito que ele se entrosando mais com o elenco pode ser a solução, né, para a criação de boas jogadas aí para o Santos. Mas o Santos, né, ainda é aquela dúvida, né? Vai estar jogando em casa. Nesse palpite aqui, tô usando o meu terceiro e último duplo, né? Eu tô indo de Santos e empate, pois considero uma partida bem equilibrada, hein? E jogo 14, né? Campeonato Italiano, Napoli e Torino. O resultado mais comum desse confronto é o 1-1, quando o Napoli joga em casa. 5 jogos terminaram com esse resultado. O resultado mais comum desse confronto, no geral, também é 1-1. 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 18 encontros, o Napoli jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 9 empates e o Torino só ganhou uma vez. A diferença de gols 26-16 a favor do Napoli. No geral, são 39 jogos entre eles. O Napoli ganhou 19 vezes, houve 14 empates e o Torino ganhou 6 vezes. A diferença de gols 62-37 a favor do Napoli. As odds desse confronto 1.44 para o Napoli, 4.33 para o empate e 7.50 para o Torino. Porcentagem do jogo 66% para o Napoli, 22% para o empate, 12% aí para o Torino. Lembrando, pessoal, que além do primeiro vídeo com boas informações sobre a Loteca 1183, eu também deixei um vídeo com as prováveis escalações dos confrontos aqui da Loteca 1183, isso ajuda demais. E para essa partida aqui, o Napoli, né, como a gente viu no primeiro vídeo, tá brigando lá em cima pelo título, né? Tá bem posicionado no campeonato italiano, vai estar jogando em casa e aqui nesse palpite não tem muito o que fazer. Eu tô indo seco no Napoli. Como a gente pode ver ali no histórico, há muitos empates nesse confronto. Caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também. Agora, se o Torino vencer essa partida, considero uma zebraça aqui nesse jogo 14 da Loteca 1183. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as informações aqui da Loteca 1183, o vídeo 2. Espero que essas informações aqui ajudem nos seus palpites. Se você gostou aqui do vídeo e ainda não conhecia o canal, peço que se inscreva, ative as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar quando tiver vídeos novos aqui no canal. Curta, compartilhe esse vídeo, ajuda demais. E deixa aí seu comentário. Se tiver alguma coisa errada no vídeo, fique à vontade para falar nos comentários. Deixe suas novas informações, deixa aí seus palpites, porque eu sempre respondo todo mundo. Tô atrasado lá nas respostas, mas vou responder. E é isso, já tem, né, a nova grade aí da Loteca 1184. Tô preparando esse vídeo, em breve eu vou subir ele aqui no canal. Agradeço demais se você assistiu até aqui. Lhe desejo muita sorte nessa Loteca 1183. Vamos buscar esses 14 pontos. Até o próximo vídeo. Fui!